Até hoje, a gente fala com muita ênfase das peculiaridades do Ayrton Senna dentro do carro. Uma delas é essa aí. É nítido quando você vê o Senna entrando numa curva que ele ia tocando no acelerador, uma coisa que a gente não vê muito, não via muito por aí. Isso era peculiar do Senna, Litor? Era, sem dúvida, peculiar. Era um estilo dele, um estilo dificílimo de reproduzir, dificílimo de imitar, e que hoje em dia já não é mais o caso, porque era uma época em que não existia eletrônica. Você não regulava a carga de diferencial, curva a curva, você não tinha um computador dirigindo o mapeamento, todas as ações do motor. Tudo era feito pelo piloto. Então, você saía com uma carga de diferencial específica que ia ser usada durante toda a corrida. E esses golpes de acelerador eram exatamente para provocar um pouco a traseira, para equilibrar o carro, para dar ao carro um pouco o comportamento que o Senna desejava. Se o carro começava a sair um pouquinho de frente, ele dava um tapinho no acelerador, projetava um pouco a traseira. Agora, para isso funcionar, Cássio, porque quando você faz isso, no carro regulado normalmente, para um piloto, digamos, só humano, não sobre-humano, como é o Senna, o carro tem uma suspensão que trabalha, né, que sobe e desce. E se você faz isso com o carro, na medida que você acelera, você abaixa a traseira. Você desacelera, a traseira levanta. Então, o carro faz isso. Para evitar que o carro tenha essa oscilação, que não é nada produtiva, desequilibra o carro, o Senna usava uma suspensão duríssima, duríssima. A suspensão tinha milímetros de curso. Quer dizer, era praticamente um kart, mas um kart com 1.000 cavalos ou até mais, não é qualquer um que dirige aquilo. Pelo contrário, eram muito poucos. Eu, pessoalmente, só me lembro de um, Ayrton Senna da Silva. Olito, e essa técnica se enquadra naquilo que a gente mais recentemente, hoje, por exemplo, fala do carro do Verstappen, que é um carro tão difícil de guiar que quando alguém consegue domar o carro, leva uma grande vantagem, o carro fica rápido? Sem dúvida, nesse aspecto, sim, porque os dois têm em comum, claro que são carros inteiramente diferentes, por causa daquela eletrônica que a gente já falou, mas os dois guiam carros no limite, carros dificílimos de dirigir. Isso eles têm muito em comum, mas a técnica é totalmente diferente. Tanto que o Verstappen, hoje, o Senna era dos últimos a frear. Tá? O Verstappen é um dos pilotos que freia mais cedo no pelotão da Fórmula 1 atual. O Hamilton, por exemplo, o estilo dele é frear já entrando na curva. Então, sempre existe estilos diferentes que não significam que um piloto é mais lento do que o outro. Sim, que cada um guia de uma forma diferente. Mas esse estilo do Senna, mesmo naquela época, ele já era combatido. E tinha pilotos também daquela época, ou até anteriores, de enorme sucesso, que guiavam carros mais macios e que preconizavam a suavidade. Por exemplo, Jack Stewart. O Stewart era tão suave no carro, e ele, como chefe de equipe, ele tinha praticamente um ritual. Todo piloto novo que chegava lá na equipe dele, passaram por isso Gil de Ferran, o Ian Magnussen, pai do Kevin Magnussen, o David Coulthard. Ele levava para Snetterton, que era uma pista caseira lá da Inglaterra, muito boa, mas caseira, num carro de turismo, normalmente era um Ford Escort, e falava, vamos andar, ande rápido. E aí ele observava a suavidade do piloto, não só no volante, também na pedaleira, a suavidade com que ele acelerava, a suavidade com que ele tirava o pé do acelerador, ou seja, evitando esse movimento muito brusco, até mesmo a retirada do pé do freio, a frenagem sempre é um pouco mais brusca, mas mesmo assim ele preconizava uma freada mais progressiva. E também a retirada do pé muito, muito delicada. Quer dizer, não dá para dizer que o Jack Stewart não guiava bem, né? Não era rápido. Então, é tal história. O estilo do Senna era o estilo do Senna. Na mão de outro piloto, não funcionaria. Como também, para ele, não funcionaria o acerto de suspensão que usava o Jack Stewart. São coisas pessoais.
E ainda sobre essa técnica, Lito, de aceleração, eram batidas, toques no acelerador, não é o ponta-taco, né, que você acelera e freia junto. Isso era uma técnica, uma sensibilidade que ele tinha, e a partir daí desenvolveu quase que um truque que não tem a ver com o preconizado ponta-taco, né? Sim, claramente. Vou falar do ponta-taco primeiro, depois. E era uma coisa que só ele fazia, Cássio. Porque você fazer isso num carro de 500 cavalos, tudo bem. Mas você fazer isso num carro de 1.000 cavalos, que pesava 500 quilos com combustível, um pouco mais, com combustível, falando tanque cheio, você dá um toquinho no acelerador para o carro sair só o quanto você quer que ele saia, precisa de uma sensibilidade que é raríssimo. E ele tinha essa sensibilidade, ele desenvolveu essa sensibilidade. Então, ele dava esses tapinhas no acelerador para fazer o carro sair um pouco de traseira, mas não sair demais de traseira. Agora, para você fazer isso com 1.000 cavalos num carro que tem praticamente meio quilo por cada cavalo, a relação peso-potência, de uma sensibilidade, sabe, inimaginável. Agora, o ponta-taco era outra operação, e era a operação que todos tinham que fazer, que é o uso do freio motor. Hoje em dia, você tem freios motores reguláveis por causa daquela história da centralina, que é um cérebro eletrônico. Mas, na época, não. Quando você reduz, você usa o freio motor, o que é? Você joga uma marcha mais reduzida, uma marcha de mais força e menos velocidade, você joga chamada marcha para baixo. Você vem em quarta, você joga uma terceira, e o motor, quando você joga a terceira, o motor sobe de rotação. E aí o próprio motor, a queda de giros do motor, que é muito comprimido, tem uma taxa de compressão alta, ajuda o carro a desacelerar, porque o motor resiste, a inércia faz o giro cair. Só que se você fizer isso quando o motor está em baixa rotação, o que vai acontecer? Você engata a terceira e tira o pé da embreagem, o motor em baixa rotação, ele vai dar um pulo para cima. A diferença das engrenagens, da quarta para a terceira, vai jogar a rotação lá para cima. E essa subida brusca de rotação pode causar um travamento dos pneus traseiros, aí o carro desequilibra, como acontece quando se bloqueia os freios traseiros, seja por frenagem ou pela redução. Então, o que você fazia? Você freava, pisava na embreagem e, com o calcanhar, dava um toque no acelerador para elevar a rotação. Então, quando você tirava o pé da embreagem, a rotação estava lá em cima, aí ela só caía. Se você fizesse isso sem a rotação estar lá em cima, o que acontecia? O motor dava aquela subida, bloqueava e o piloto saía rodando. Então, não tinha jeito. Todo mundo tinha que fazer o ponta-taco. Eu já vi piloto, na Fórmula 3, ser muito criticado por chefe de equipe, dizendo, olha, você não nasceu para isso. Sem ponta-taco, você não vai a lugar nenhum. Era super importante, mas era diferente. Hoje não existe mais. Quem faz o ponta-taco é a centralina. É isso aí, a gente faz a cobertura da Fórmula 1 e ocasionalmente de outras modalidades aqui no The Race Brasil, e de vez em quando a gente vem com alguns conteúdos históricos, viremos mais vezes com eles.